aí, galera entrando. Vamos entrando aí, galera. Sejam todos bem-vindos. Isso aí, vai entrando. Galera, pessoal que tá entrando aí, me dá uma ajuda. O som, vocês estão escutando bem? A imagem tá certinho? Só me dá um ok, eu mando um energia, que daí eu já sei que tá tudo certo. Mando energia aí que eu já sei que tá tudo certo. Isso aí, galerinha entrando. Muito bom. Aí, ó, nossa convidada já entrou também. Ó, eu acho que o oizinho aqui é porque o som tá bom. Isso aí, sejam muito bem-vindos. Energia, energia. Isso aí. Vamos trocar muita energia nessa live hoje aqui. Fala, Júnior, grande irmão. Coisa boa ver a galera entrando, nossos alunos. Que alegria poder estar aqui compartilhando. Então, galera, vamos dar um tempinho aí pra galera entrar. Muito bom poder, de alguma forma, ver os meus alunos de novo. Aqui tá sendo tenso esse momento de não poder estar dentro da sala de aula compartilhando. Então eu criei esse projeto aí também para que eu pudesse colocar um pouco para fora essa energia que tem dentro de mim. Quem me conhece sabe, né? O quanto eu me entrego lá no treinamento, o quanto é bom estar lá. E agora não podendo estar lá é um negócio muito tenso, assim. Então esse desafio também vai servir para isso, para que eu possa estar colocando para fora toda a minha energia. E hoje vai ser surreal. A gente preparou um conteúdo aí incrível para todos vocês. Galera, vou pedir uma ajuda aí de quem já tá entrando, tá? Tem um aviãozinho, uma flechinha, tá tendo live de tudo que é jeito, vocês já sabem como é que funciona, a maioria sabe. Dá pra compartilhar com até 50 pessoas. Só tem uma coisa pra dizer pra você, é o seguinte: se tem alguém que você ama, que você gosta, que você sabe que tá passando por algum tipo de dificuldade, não tá conseguindo sair do lugar nesse momento que a gente tá vivendo, compartilha essa live com essa pessoa, porque eu garanto que a pessoa vai sair daqui dando pulo, a pessoa vai sair daqui energizada. Eu não sei o que tá acontecendo na tua vida, na vida dessa pessoa, mas eu garanto que a gente vai sair daqui melhor do que a gente entrou. Então clica no aviãozinho aí, compartilha com pelo menos 3 pessoas. Dá pra compartilhar com até 50, mas se você compartilhar com 3 que você ama, já é o suficiente também pra gente começar. Então compartilha, vamos levar essa mensagem aí pro maior número de pessoas, perdão, que a gente conseguir, porque esse negócio aqui vai tremer hoje à noite, vai ser incrível, incrível mesmo. Então, vamos dar mais 3 minutinhos aqui para fechar os 5 minutos, pra galera ir entrando, para dar tempo de todo mundo compartilhar. Ó, o Vini colocou aí, compartilha até com os inimigos. É isso aí, porque a gente tem que se aproximar dos inimigos também. Isso faz parte disso que a gente vai falar hoje, né? Porque agora os inimigos, só que dessa vez não é um inimigo pessoa, né? É o inimigo que tá dentro de nós. É aquela parte de nós que às vezes é nosso inimigo. Então essa pessoa, ela merece receber essa live também. Então manda lá, estamos aqui ansiosos. Top, meu amigão Everaldo e Raíssa. A gente vai fazer uma live juntos também, escrever um livro, Sucesso Sem Vergonha. Segue lá, que você não vai se arrepender. Tô recebendo o meu agora. Ó, a Pri colocou que os inimigos necessitam evolução. Jack, Dani, Suzana, é isso aí, galera. Vai entrando aí. Mais 2 minutinhos a gente começa, tá? 2 minutinhos a gente começa, porque tem muita coisa pra gente falar no dia de hoje. Ó, a Raíssa entrou também. Isso aí. Tá em Porto esse mês. Cara, não tô em Porto, não. Tô em Londrina. Mudei pra cá e tô em Londrina e agora fico aqui sempre. Se vocês quiserem colocando aí de onde é que você é, de que cidade que você é. Gratidão, Poli, tamo junto. Minha amiga Simone, Cássia, super staff lá de BH, grande parceira. Juarez, Cássia, isso aí. Bombando aqui. Tamo junto, Poli, tamo junto. Vini de Porto Alegre, galera lá de Porto Alegre, né? Uma boa oportunidade da gente se conectar. 1 minutinho a gente começa, tá, gente? 1 minutinho a gente começa. Paulão, oficial Casal Épico. Esse casal aqui a gente vai fazer uma live junto também. Segue lá, Casal Épico e Paulo Lacerda. O cara tá fazendo um trabalho incrível aí pra quem quer mudar esse mindset aí pra uma mente mais próspera. A gente vai fazer uma live junto também. Vai ser assim, ó, incrível. Nós vamos tremer aqui o Instagram, né, Paulo?
E quem quer saber de relacionamento, segue esse casal, que eles são, assim, um exemplo realmente que, assim, eu sou fã deles. O Paulo foi meu aluno também, a esposa dele também foi minha aluna. E, assim, eles estão fazendo um trabalho incrível aí na internet. Não pode perder de seguir eles também. Muito bom. É isso aí, sul de Minas. Denis, segue lá o professor Denis, esse cara aqui, ó, dá aula online, agora é com ele. Esse cara aqui é incrível. Jorge, meu grande amigo da hipnose. Cara, demais ver a galera toda aqui. Thaís, nossa líder lá na academia, seja bem-vinda. Galera, vamos lá então. Passou aí os nossos 5 minutinhos iniciais. Compartilhe com quem precisar ouvir depois, porque eu ainda não sei se eu vou deixar gravada essa live ou não. Então, agora começa oficialmente a primeira live do desafio Acorda pra Vida. Então, por que eu chamo de Acorda pra Vida? Porque eu vejo que nesse momento que a gente está vivendo, as pessoas estão ainda dormindo, achando que, sei lá, vai cair algum meteoro do céu, alguma coisa vai acontecer e as coisas vão mudar ou melhorar. Galera, quando tudo voltar ao normal, não será mais o normal. O normal já não é mais a mesma coisa, já tá tudo diferente. E cabe a nós usarmos esse momento para construir o que será o normal. Eu não sei o que é normal para você, mas eu sei o que é normal para mim. E eu percebo que as pessoas confundem o que é normal do que é comum. Então tem coisas que são muito comuns nas nossas vidas que talvez vai continuar acontecendo depois porque é comum do nosso dia a dia. Mas o mundo, ele vai voltar diferente. E quando a gente fala que o mundo vai voltar diferente, nós também vamos estar diferentes. Então eu realmente acredito que esse momento é uma grande oportunidade para a gente se separar, se preparar. E eu quero te convidar nesse desafio aqui a acordar para a vida de uma vez por todas, assumir as rédeas da sua vida e começar a fazer aquilo que precisa ser feito. Então, eu já aviso de antemão, metade de mim é amor, mas a outra metade é faca na caveira. Eu amo vocês, mas aqui eu preciso ser duro com algumas questões para que a sua mente saia daqui fervendo, explodindo, porque o meu papel aqui é simplificar o conhecimento para que você consiga pegar isso e aplicar na sua vida. Então a ideia não é você só vir aqui assistir mais uma live, é você aprender alguma coisa, mas aplicar na tua vida. Então eu vou dar o meu melhor para simplificar tudo que a gente tem para trazer aqui, para que isso fique de fácil aplicação na sua vida. Todo mundo aqui conhece uma porta, né? Todo mundo aqui já viu uma porta ou tem uma porta na sua casa. E também todo mundo aqui conhece uma chave. Então pega papel e caneta, você não pode estar sem papel e caneta, tem que estar aí, papel e caneta. Pega agora papel e caneta porque você precisa anotar. Enquanto você não anota, você não torna real o seu aprendizado. Então, se você aprendeu, se alguma coisa te chamou a atenção aqui, anota. Quando você anota, você começa a dar realidade, dar vida para o teu aprendizado, para a tua ideia. Então, eu te convido agora a pegar um papel, uma caneta e anotar tudo aquilo que vier na sua mente, beleza? Então, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é o seguinte: toda porta tem uma chave. Talvez você, eu, nós só estejamos usando a chave errada. Então anota aí, toda porta tem uma chave. Talvez eu só esteja usando a chave errada. Anota aí, beleza? Toda porta tem uma chave, mas talvez eu só esteja usando a chave errada. O principal objetivo do desafio Acorda pra Vida é te ajudar a escolher a chave certa. Porque às vezes você tá vendo a porta, tá cheio de chave, mas tá testando e as chaves não estão funcionando. Você tá usando a chave errada. E quando você usa a chave errada, essa porta não abre. Então, nesse desafio eu vou te entregar algumas chaves para que você possa abrir algumas portas. Então eu quero que você imagine o seguinte: quando eu falo em portas, imagina que isso são as suas decisões. E toda porta, anota isso também, toda porta que se fecha, uma nova porta se abre. Então eu não sei que porta que você tem que abrir ou que porta que você tem que fechar nesse momento da sua vida. Mas todos nós temos portas e chaves, portas a serem abertas e chaves que vão abrir essas portas. Então lembra, as portas são as nossas decisões.
Só que às vezes você tem que abrir algum tipo de porta que eu não sei que porta você precisa abrir, mas você sabe. Então eu tô aqui para te ajudar a encontrar a melhor chave para abrir a porta. Talvez você saiba até qual é a porta, mas você ainda não tem a chave para abrir. Então aqui eu quero te dar algumas chaves para que você possa abrir as portas que precisam ser abertas nesse momento da sua vida. E o tema da nossa live de hoje é como gerenciar as nossas emoções na adversidade. De todo esse momento que a gente está vivendo, mas para tudo na nossa vida. Então eu quero começar falando para vocês aqui um pouquinho de inteligência emocional. Hoje, quando eu comecei a estudar inteligência emocional, né, a referência que eu tenho é o Daniel Goleman, considerado, logo quando eu comecei a estudar, o pai da inteligência emocional. Para quem quiser aprofundar e ter uma referência, tá? Daniel Goleman. E o Daniel Goleman, com os estudos dele, ele identificou que para que a gente desenvolva a inteligência emocional, existem 5 pilares que embasam toda essa inteligência emocional. Anota aí esses 5 pilares agora. Eu não vou aprofundar neles, porque isso a gente vai tratar lá no workshop, onde eu vou aprofundar cada um desses pontos, tá bom? No final eu vou explicar como é que vai funcionar, mas anota aí agora, quais são os 5 pilares da inteligência emocional. Primeiro, conhecer as suas próprias emoções. Essa é a chave de tudo. Essa é a chave de tudo. Conhecer as suas emoções, saber que elas existem. E isso tem a ver com o teu autoconhecimento. Segunda chave, controlar as suas emoções, que é um pouco do que a Pri vai trazer para nós aqui hoje. Terceiro ponto, a automotivação, a capacidade que você tem de se automotivar, ou seja, de buscar dentro de você a força que você precisa e ao começar qualquer coisa, começar acreditando. Porque eu vejo que tem pessoas hoje que nem começaram e já não acreditam. Ou seja, as tuas emoções ela não vai trabalhar ao teu favor. A quarta é a empatia, que é a capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro. A capacidade que você tem de se colocar no lugar do outro e sentir o que ele sente. A quinta é saber se relacionar interpessoalmente. Tem a ver com a qualidade dos teus relacionamentos, porque isso tem uma influência gigantesca na nossa inteligência emocional, porque de alguma forma é natural que você acabe, né, se envolvendo com as pessoas que estão nos seus relacionamentos e acaba modelando elas de uma forma ou de outra. Mas esses pilares eu vou aprofundar lá no workshop de agilidade emocional, que é um dos workshops do desafio, tá? Eu vou aprofundar lá. Mas o que eu quero dar uma referência, porque a Pri vai trazer algumas dicas práticas pra gente trabalhar cada uma dessas coisas. Mas na prática, Júnior, o que é inteligência emocional? Se tu pudesse me resumir, o que é inteligência emocional? Gente, inteligência emocional é a possibilidade do ser humano de entender e lidar com as suas emoções e usar isso ao seu favor. Mas mais do que isso, é você também saber lidar com as emoções das outras pessoas. Júnior, mas como que isso funciona na prática? Primeira coisa para você desenvolver inteligência emocional, você tem que se permitir a sentir. Você não pode ter medo de sentir. Primeiro você tem que sentir, não tem que ter medo das suas emoções, tá? Porque nós somos movidos pelas nossas emoções. Então é isso. Segundo, é você conseguir identificar qual é a emoção que existe ali naquele momento. Tá? Isso é quando a gente diferencia aqui qual é a diferença entre emoção e sentimento. Emoção é aquilo que você sente, que você não pode controlar, porque tem as emoções que startam outras emoções, não vou aprofundar nisso aqui agora. E o sentimento é quando você consegue racionalizar a emoção, quando você consegue explicar, entender o que está acontecendo naquele momento. É saber dar nome às suas emoções. Então a emoção é uma coisa e sentimento é outra coisa. Então a emoção você sente, você não tem controle disso. E o sentimento é quando você consegue dar nome para essas emoções e realmente sentir aquilo e consegue explicar o que você está sentindo. Mas mais do que isso, quando você desenvolve a inteligência emocional, uma coisa muito forte acontece. É você desenvolver a inteligência emocional. O que a pessoa que tem inteligência emocional consegue fazer? Trazer a emoção certa na hora certa para usar isso em seu benefício. Isso que é inteligência emocional. Júnior, mas se é tão simples, por que às vezes eu não consigo controlar isso e eu ajo por impulso? Isso tem uma explicação, inclusive, neurofisiológica dos hemisférios do cérebro. Existe uma parte nossa que é extremamente emocional, que é o hemisfério direito, e uma parte que é extremamente racional, que é o hemisfério esquerdo, tá?
O que acontece? Dentro dos estudos de neurociência, e aprofundando um pouco nisso, que não vai ser o que eu vou fazer aqui agora nessa live, mas para você entender, o lado emocional ele é muito mais rápido. A velocidade de processamento, quando você sente, ela é muito mais rápido. Então, às vezes, quando o estímulo é muito forte, a emoção vem muito forte, o cérebro, o teu sistema, ele não dá conta de processar aquilo. Então, enquanto você está agindo impulsivamente, a parte racional do teu cérebro, que seria aquela que te daria maior inteligência para lidar com aquilo, você não consegue processar e analisar a tempo antes de você pegar e ser impulsivo com aquilo. Então, você acaba tendo essa dificuldade, tá bom? Então, assim, gente, quando eu desenvolvo a inteligência emocional, quando comecei a evoluir na inteligência emocional é quando você consegue equilibrar esses dois lados, não ser tão emocional nem tão racional, porque tem gente que tem medo de sentir e não deixa nem as emoções fluírem nas suas vidas, e aí isso acaba sendo uma grande interferência. Então, você começa a evoluir na inteligência emocional quando você consegue conciliar esses dois lados, porque isso é um processo inconsciente. E o que eu quero fazer aqui nessa live de hoje, nesse desafio? Eu quero trazer essas coisas para o seu consciente, para que você pegue isso e aplique na sua vida. E é isso que a nossa convidada de hoje vai falar um pouquinho para nós, porque afinal, gente, tudo é emoção, tudo é emoção, e saber lidar com as emoções é a chave de uma comunicação mais assertiva com as outras pessoas. Eu digo que isso é uma chave do sucesso, porque se você não for inteligente emocionalmente, a tua tomada de decisão fica comprometida, tá? Então, para falar um pouco sobre isso e trazer algumas dicas práticas para vocês, eu quero chamar a nossa convidada de hoje, que é a minha excelentíssima Priscila Cardoso. Eu vou chamar ela aqui. Eu vou deixar aqui que ela se apresente, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: quando eu conheci realmente a história da Pri, eu falo quando eu conheci a história da Pri porque tem muita gente que tem relacionamentos e às vezes nem se conhece. Quando eu olhei pra ela e ela começou a me contar, e eu via e eu percebi tudo que ela já tinha passado, tudo que ela já tinha superado, enfrentado, e a maneira como ela lida com as coisas, eu aprendi demais com ela. Demais mesmo. E assim, o que ela vai trazer pra vocês hoje é um conteúdo de altíssimo valor, que eu convido você, nesse momento, a pegar papel e caneta para quem ainda não pegou. Enquanto a gente vai falando, vai deixando aí suas perguntas, suas dúvidas, que no final, depois que ela acabar de explanar o conteúdo dela, a gente vai debater algumas coisas e a gente vai responder 1, 2 ou 3 perguntas, dependendo do tempo que leva para responder cada uma dessas perguntas, tá bom? Então eu vou chamar ela aqui agora, e aí assim que eu chamar ela, eu vou passar a palavra para ela, e aí eu vou olhando os comentários, se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, a gente vai passando aí para vocês, tá bom? Peraí, deixa eu aceitar ela aqui, solicitações. Compartilhei com 5 pessoas, obrigado. Vai compartilhando aí, gente, enquanto a Pri tá entrando, vai compartilhando com mais pessoas. Ó, entrou. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda. Isso aí. Aí. Vou passar a palavra para ela já. Pri, eu quero que, mais do que eu falar sobre você, né, eu quero que tu te apresente aí, quem é você, né, que inclusive é um dos temas do nosso um dos workshops, quem é você, a gente aprender a responder essa pergunta. Então eu gostaria que tu começasse esse workshop, essa live, essa parte da live de agora, falando um pouquinho sobre quem você é, o que você faz, né, e trazer aí o assunto que você tem para compartilhar com a gente hoje. Boa noite. Tá com você. Boa noite, né? Boa tarde mais. Então, como todo mundo sabe, eu sou esposa do Silvio Júnior. Esposa não, que eu sou noiva ainda, né? A gente não marcou a data. Eu sou Master Coach também e trabalho com treinamento corporativo, com saúde e bem-estar, e o meu nicho é o empoderamento feminino, né? E hoje, para falar sobre esse tema, ele já explicou muita coisa aí sobre o controle emocional, como funciona os nossos hemisférios. Ele estava falando sobre os hemisférios cerebrais, que ele vai se aprofundar no workshop dele, né? Então, nós vamos ter a oportunidade de entender como que isso funciona dentro do nosso cérebro, que eu acho muito legal.
E a gente ouve muito falar sobre inteligência emocional, né? Eu acho que na atualidade aí é uma das coisas dos assuntos mais comentados. Mas inteligência emocional, que é você colocar isso em prática, né? E colocar isso em prática é ter controle emocional. Então, o controle emocional é colocar a sua inteligência emocional em prática. Eu estava lendo a respeito sobre isso e um dos maiores empresários, né, que é o Flávio Augusto, ele fala que existem 3 razões pelas quais a gente não consegue alcançar a nossa capacidade máxima. E uma delas é falta de técnica para aquilo que a gente quer fazer, né? Então a gente precisa ter mais conhecimento, não tem a técnica suficiente. A segunda coisa que ele fala é por comodismo mesmo, por não querer sair da zona de conforto, é o que a gente sempre diz, né? Não levantar a bunda da cadeira. E em terceiro, ele fala que é o controle emocional, é não ter o controle emocional. Que as pessoas não entendem como que funciona isso. Elas preferem culpar Deus e o mundo quando acontece alguma coisa, quando fracassam, do que acreditar que aquilo ali só depende dela, quando 99% de chance das coisas serem sucesso só dependem delas mesmas, né? E seja qual for o objetivo. Então, o controle emocional é um item imprescindível. Se você não tiver técnica, você ainda consegue resolver. Mas se você não tiver o controle emocional, esquece. Né? E eu separei aqui que eu acredito que ajuda muito a termos o controle emocional. Eu separei algumas situações, exemplos que são meus mesmos, para falar sobre gerenciar, ter o nosso controle emocional e saber gerenciar algumas emoções. Primeiro, tenha uma balança imaginária. O que é ter uma balança imaginária? Quando você precisar tomar alguma decisão, fazer alguma escolha que esteja difícil, que o medo, a gente geralmente tem medo, e o medo ele paralisa. O que é o medo? O medo é a falta de informação sobre algo, ou quando a gente sabe que nós não temos controle 100% daquela situação, o que acaba gerando o medo, né? A gente paralisa. Então, tenha essa balança imaginária. Quando você precisar tomar alguma decisão e fazer alguma escolha, vai lá, pensa e pesa. Quais são os prós e contras de eu tomar essa decisão? Porque, às vezes, é só receio mesmo. É o medo do novo, né? É de sair da zona de conforto. Então, quando você se vê nessa situação, vai lá, para, respira, pensa se é medo mesmo e pondera os prós e contras para que você possa tomar quando você consegue mapear isso, você consegue tomar atitudes mais assertivas. E segundo, pensa em alguém. Quer falar alguma coisa, mãe? Ó, pessoal, anota isso, Oi? que isso já. Anotem isso, que isso é uma chave já. Tem uma balança imaginária. Percebe o que ela falou? Esse é o momento de você se questionar sobre o que você está sentindo. É trazer para a racionalidade a tua emoção, porque você para e pensa. Então, lembra que eu falei do equilíbrio. Anota aí, balança imaginária, né, Pri? Anota aí, não perde isso, que isso já é uma chave que ela está trazendo para vocês aí. Já é uma chave. Isso. E segundo, pensa em alguém que é exemplo para você. Só um pouquinho, espera aí que eu sumi com a minha tela aqui. Agora eu não consigo voltar. Tá dando para te ver normal aqui. Eu não estou me vendo. Mas espera aí. Vamos lá. Pense em alguém que é referência para você. Né? Pensou? Quando a gente está em alguma situação que a gente sabe que vai se descontrolar emocionalmente por raiva, por constrangimento, é legal você pensar em alguém que é referência para você, né? Que tenha já esse controle emocional. E aí, em vez de você reagir àquilo ali de uma forma mais agressiva, você se coloca no lugar, você pensa como aquela pessoa que é referência para você agiria, o que ela faria, como ela responderia, como ela enfrentaria aquela situação. Então, e faça
o que aquela pessoa que é referência faria no seu lugar. Isso também ajuda a ter controle emocional. Ela se projeta em alguém que é exemplo para você. E terceiro, viva o presente. Para de sofrer por antecipação. Para de se preocupar muito, já sofrer por aquilo que ainda nem aconteceu. Né? Se preocupa apenas com o que você tem controle. Quando você se preocupa, você já está levando a sua mente lá para frente, para o futuro. Mas e se isso der certo? Mas e se isso acontecer? E como ninguém tem controle do futuro, quando isso acontece, a gente também se descontrola emocionalmente. E a única coisa que você tem controle é do agora. Ocupa sua mente do que você tem controle. O que eu posso fazer para fazer a diferença hoje? Quando você começar a ver todos esses fantasmas do futuro, né? Para, respira e pensa o que eu posso fazer hoje, o que eu posso fazer para impactar positivamente o meu futuro e receber de presente isso lá na frente. Então, para de se preocupar muito com o que vai acontecer, porque isso também te paralisa, né? Isso também te gera um descontrole emocional. Viva o presente, viva o agora. Peraí, amor, eu ainda não consegui descer a minha tela. Peraí que Vai dar certo. Eu já vou para o Tá, quarto. enquanto ela vai girando, enquanto tu vai girando, aí eu vou relembrar algumas coisas que ela falou para você, quem não anotou, anotar. A primeira dica é criar uma balança imaginária. O segundo é pense em alguém que é referência para você. O que é isso? Isso é modelar alguém. Então, às vezes você não sabe como, mas aí você tem que trocar o como pelo quem. Tá, mas quem sabe? E aí você modela essa pessoa, porque você já tem uma referência. E percebe uma coisa, tudo que a Pri está falando para vocês, ela tá é uma conversa com você mesmo. O que ela está dando aí de sugestões? Anota aí, ela está dando uma pergunta. Pensar em alguém que é uma referência para mim é o seguinte, é se perguntar o que essa pessoa faria. Entende uma coisa? Perguntas, anota isso também. Perguntas são sugestões de respostas. Então, você pensa assim, mas a pessoa não vai estar ali. Sim, é justamente por isso, é uma conversa com você mesmo. Por isso que é uma balança imaginária, por isso que é um modelo. Então, você se pergunta, a resposta dessa pergunta, a pergunta ela é uma sugestão de resposta. Por quê? Às vezes a resposta já está ali, só que talvez você não lembra quem poderia te ajudar. E quando você modela, isso vem mais rápido. E aí você consegue ser inteligente e consegue ter esse controle. Outra coisa que ela falou ali é pare de sofrer com antecedência. Quem não anotou, anota. Pare de se preocupar. Preocupar. Então não adianta ficar pensando no que vai acontecer. Vive o aqui e agora. E olha, ela deu mais uma pergunta ali. O que eu posso fazer hoje para resolver isso? Talvez amanhã vai ser diferente, talvez ontem era outra coisa, mas o que eu posso fazer hoje para resolver isso? E isso essa pergunta é um estímulo para o seu cérebro. Por isso que a gente trabalha muito com coach, a gente trabalha com perguntas. Então, percebe que ela está dando uma dica e ela está dando uma pergunta, justamente para fazer aquele equilíbrio, quando a emoção vem, para que você possa se questionar. Vai lá, Pri. É isso mesmo, Jean. Jean coloca aqui. O que tal pessoa faria no meu lugar? Sim, alguma pessoa que seja referência, que seja exemplo para você, né? Que agiria de uma forma boa e melhor que você naquela situação. Pri, o quarto. Oi. Uma pergunta, vou dar de presente uma pergunta para eles assim. Às vezes a gente está com raiva, muita raiva, e você quer esganar a pessoa. E acontece com todo mundo. Porque ser inteligente e emocional é o que eu falei. A primeira coisa é saber que você vai sentir. E você vai sentir com profundidade. Então, uma pergunta que eu gosto de usar para mim, que eu dou ela de presente para os meus clientes, não sabe o que fazer, está com muita raiva, olha para você mesmo, para e se pergunta o seguinte, o que o amor faria agora? Porque o amor cura. Então, o amor, ele te ajuda. Né? A Pri fala muito de amor próprio, né? Ela fala muito, acho que até vai ter uma dica disso aí, então eu não vou falar nisso. Mas pergunta para você, o que o amor faria agora? Se você não tiver uma pessoa de referência, o que o amor faria agora? O que a melhor parte de mim faria agora? Pode ser também, beleza? Vai lá, Pri. Isso aí. Gerenciamento de expectativa.
Por exemplo, Priscila, qual é a sua expectativa sobre o seu canal novo que você está montando? Zero expectativa. Não tenho. Por quê? Porque é uma coisa que eu não posso controlar, né? Eu estou fazendo as coisas com amor, estou dando e vou dar o meu melhor. Só que muita gente vai amar e muita gente vai odiar também. Então, como é que eu vou sofrer por aquilo que eu não tenho controle? Então, a minha expectativa é zero. Começou um curso, qual é a tua expectativa antes mesmo do primeiro dia? Zero. Você não tem controle sobre aquilo. Prestou ajuda a alguém, né? Qual a tua expectativa sobre aquela pessoa? Nenhuma. Não tem que ter expectativa. Começou um novo relacionamento, expectativa de sucesso, zero. Quando a gente para de colocar expectativa nas coisas, a gente para de se frustrar também, porque a frustração, ela vem da expectativa que você coloca, né? E a gente tem que saber colocar expectativa nas coisas certas, naquilo que só depende da gente mesmo, e aquilo que só depende de nós. Não, se envolveu uma segunda, zero expectativa. Você não tem controle. E é uma das coisas que mais traz descontrole emocional, essa frustração, essa decepção. Então, você saber gerenciar as expectativas é você parar de se frustrar e se decepcionar à toa, nada. E, por último, mas não menos importante... Pera só um pouquinho. Pera só um pouquinho para o pessoal anotar. Gente, anota isso, porque assim, para mim essa é uma das principais dicas que tem, principalmente no momento que a gente está vivendo agora. Tem gente que eu converso que de verdade, gente, está viajando na maionese com esse negócio da quarentena, do que vai acontecer. Quanto maior a expectativa, caso essa expectativa não seja atingida, maior a frustração. E aí, entende uma coisa, uma emoção, ela pode mudar completamente um contexto na sua vida. Então, se essa expectativa, dependendo do nível que ela for frustrada, a sua autoestima vai baixar. Mas você vai lá no fundo do poço, às vezes, e muitas vezes, de repente, você não tem a força para sair de lá. Então, quanto maior a expectativa, maior a frustração. A frase, a gente até tinha falado numa frase antes, né, sobre isso, que a frase ela fala mais ou menos assim. Anota isso. Isso é uma chave. Não coloca expectativa em nada que você não possa controlar. Eu vou repetir. Não coloque expectativa em nada que você não possa controlar. Porque, sem perceber, você está entregando a sua vida, o seu sonho, a sua meta na mão de outras pessoas. E aí depois você perde o controle, mas foi você que decidiu fazer isso. Aí só que depois que você faz, não tem mais volta. Aí vem a frustração. Só que aí você não se preparou para lidar com a frustração. E aí quando você não se prepara para lidar com a frustração, eu falo muito isso com os meus clientes corporativos quando tem que se preparar para uma entrevista, para uma reunião. A pessoa se prepara, mas ela só se prepara para aquilo que vai dar certo. Aí no coaching a gente fala que a gente tem que ser duro com a questão e suave com as pessoas. E eu peço permissão para o meu cliente, eu falo para ele. Você me permite te questionar algo que talvez você não tenha pensado, que vai te deixar extremamente desconfortável? Aí depois que ele me explicou tudo, eu falo, beleza, isso se der certo. E se tudo isso que você está falando der errado? E se o teu PowerPoint não abrir? E se você não tiver, o seu computador não funcionar? E se não tiver luz, e se acontecer alguma coisa que sai do teu controle, você está preparado para lidar com isso? E daí quando acontece, a pessoa trava e aí não sabe o que fazer. Então assim, para mim essa nos dias de hoje, no momento que a gente está vivendo, Pri, essa para mim é a dica de ouro. Então anota aí, porque esse é uma chave que talvez vai te ajudar a abrir algumas portas, porque talvez tem muita expectativa aí pela sua parte em relação a algumas coisas. Quinta, Pri. É isso mesmo, Débora. Exatamente. Não colocar expectativa é isso aí. Se tudo der certo, ótimo. E se der errado, eu estava preparada para isso. É exatamente isso que você falou.
E por último, mas o amor próprio, né? Porque, gente, para tudo a gente precisa se expor hoje em dia. Então, se você precisa vender alguma coisa, você precisa se expor para falar sobre o produto. Se você precisa fazer uma apresentação no seu trabalho, você vai precisar se expor. Para você dar uma palestra, você vai precisar se expor, né? E nós estamos todos passivos dentro de um relacionamento, da nossa família, dos nossos amigos. E diante disso, a gente também pode se descontrolar emocionalmente, afetado, pode ficar se achando o maior fracasso do mundo, pode ficar para baixo e pode fazer coisas negativas por falta do bendito amor próprio. Quando o seu amor próprio está na dosagem certa, né, que é aquilo que a gente fala, nem de mais e nem de menos, porque de mais vira arrogância, soberba, e de menos, baixa autoestima, entre várias outras coisas. Então, quando ele está na dosagem certa e você tem ciência de quem você é, você consegue admitir com facilidade aquilo que você precisa melhorar, se ama por isso, você não depende da opinião de terceiros para o que você é seja validado, ou para aquilo que você quer desenvolver, porque você se ama, né? Você se honra e se respeita. Você honra e respeita a sua história, a sua trajetória. Você cuida de você. E quando a gente fala cuidar de você, é cuidar mesmo da sua saúde física e emocional. É acreditar nos teus sonhos, é ter firmeza no que você quer, porque a opinião de ninguém vai afetar o seu controle emocional sobre quem você é, sobre o seu amor por você mesmo. Se bobear, esse é o principal item para o controle emocional, né? Amor próprio, na dose certa, eleva todas as tuas capacidades. Eu acredito muito nisso, eu falo muito sobre amor próprio, principalmente para as minhas meninas, do que eu faço empoderamento feminino. Isso é a chave para todas as áreas da tua vida. Quando você acredita em você, que você pode, isso também, eu tenho as minhas experiências baseadas nisso, com a minha falta de autoestima lá do passado, minha falta de amor próprio, por não me conhecer o suficiente, eu acredito nisso, porque eu já passei por vários processos de autoconhecimento hoje, e todas as vezes que eu passo por um novo processo, eu me conheço ainda mais. Eu trabalho muito essa questão do amor próprio, porque essa daí é a chavinha. Se você se gosta, se você se ama, se você sabe falar não, né? E se você consegue dosar isso, porque também demais, como eu disse, vira arrogância, aí você também não consegue conviver, você não consegue se relacionar. Então, na dosagem certa, é sucesso. Quando você começa a acreditar em você, coisas absurdas acontecem. É o equilíbrio, né? É o equilíbrio que a gente fala, só que é uma coisa que as pessoas confundem, né? Eu acho que a gente vai estar 100% equilibrada. A gente nunca vai estar 100% equilibrado. É um estado, é um momento. Sentir é um momento. Tá? A tua emoção, ela muda o tempo todo aquilo que você sente. Ela muda o tempo todo, porque você não tem o controle sobre isso. Mas eu posso ter comportamentos mais equilibrados. Ou seja, eu posso conseguir colocar isso naquela balança imaginária, né, para não ser amor próprio, ter uma autoestima super alta. A Pri até brinca comigo que eu tenho autoestima super alta. Ela vê, não tem ninguém que tem. Daí eu falo, mas se eu não me amar, quem é que vai me amar, né? Fala, eu acredito na live, ó. A nossa filha já tá na live. Eu acredito no que amor próprio, a capacidade que você tem de aceitar quem você é do jeito que você é. É a capacidade que você tem de se aceitar e de reconhecer a melhor e a pior pessoa que você... Eu acredito, gente, de verdade, que uma das maiores viradas de chave também do autoconhecimento é quando você consegue realmente aceitar a tua história e mostrar isso para o mundo. Quer ver uma coisa que para você validar o seu amor próprio? Quando você vai falar sobre você, você tem vergonha da tua história, você consegue expor a tua história com amor, com carinho, se orgulhar daquilo que você fala? Se você consegue se orgulhar daquilo que você fala, com certeza o seu amor próprio vai estar muito elevado. Gente, entende uma coisa?
Não tem como você voltar atrás e fazer diferente. Você tem que olhar para lá e se empoderar de tudo aquilo. Isso é amor próprio, porque todo mundo aqui errou. Mas, Júnior, e se der errado? Se der errado, se eu fizer, apostei todas as minhas fichas, a autoexpectativa deu o meu melhor, mas se der errado, é nesse momento que você vai saber se a tua inteligência emocional está fluindo ou não. Anota o que eu vou falar agora. Anota que isso é uma chave para a minha vida e talvez isso pode mudar a tua forma de ver o mundo. Anota isso. Quando alguma coisa dá errado na tua vida, você nunca teve a intenção que desse errado. Pensa aí no pior dia da tua vida. Naquele dia que o teu dia foi horrível. Todo mundo já teve um dia desse. Aquele dia que você poderia apagar. Todo mundo teve esse dia. Pensa assim, quando você acordou naquele dia, tá? Quando você acordou naquele dia, vai me dizer então que a primeira coisa que você fez foi se levantar, olhar no espelho, olhou para você mesmo e você disse, é hoje. Enquanto eu não errar, eu não paro. Gente, ninguém fala isso. O que eu quero dizer com isso? Mesmo o pior dia da sua vida, mesmo a coisa que deu mais errado na sua vida, essa nunca foi a tua intenção. A tua intenção nunca vai errar. Napoleão Hill fala isso na filosofia do sucesso dele, para quem gosta do Napoleão Hill. Tudo começa pela intenção da gente. E por trás de tudo, existe uma intenção positiva. Então anota isso. Hoje, quando você errar, se você tiver inteligência emocional, você vai abrir essa chave e você vai entrar nessa porta. E não na porta da frustração e da dor. Imagina que você tem duas portas. Numa porta você abre, tá lá a dor, a frustração, a comparação, a tristeza, todos aqueles sentimentos e emoções negativas que te jogam para baixo e fazem você ficar lá se martirizando com a dor. Mas aí você tem uma outra porta, que agora eu vou te entregar essa chave. Toda vez que der errado na sua vida, lembra de uma coisa. Você nunca erra. Ou você acerta, ou você aprende. Então você abre as portas da sua mente. E você entra lá e ao invés de falar, eu errei, deu errado. Que bom, você descobriu mais uma forma de não fazer. Então você abre essa porta, entra lá. E o que você vai encontrar quando você abre essa porta? Inúmeras possibilidades. Que isso é o que as pessoas não conseguem enxergar nesse momento que a gente está vivendo. Não adianta você ficar chorando, reclamando, sentado no sofá, vendo Netflix. Tem que fazer alguma coisa. Você tem que se movimentar. Você tem que se mover para isso. Então lembra disso. Você nunca erra. Ou você acerta, ou você aprende. Isso é um modelo mental de uma pessoa que tem uma inteligência emocional. Então rola essa frase em algum lugar, porque isso vai ajudar você no seu controle emocional, principalmente quando as coisas dão erradas. Gente, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Pri ali, esse é o momento. Eu vou abrir para a gente responder algumas perguntas aqui também. Eu não estava vendo ali. Já conheço, adoro o jogo. Você é a Priscila. Eu não enxergo Legal. muito bem, então você vai ter que ler. Se alguém tiver alguma pergunta, eu anotei uma pergunta do Rafa, que foi o seguinte, ele colocou assim para mim, lá no início. Peraí que tem tanta... Anotei tanta coisa aqui que eu até já me perdi. Eu tô anotando tudo que a Priscila tá falando, gente. Então ela tá aqui, ó. Como fazer com que as pessoas entendam o que eu quero dizer na inteligência emocional? Como que eu vou entender isso? Gente, é simples. Como que você vai entender? O que é entender? Entender é racionalizar. Entender é um processo racional do teu cérebro. Hoje as pessoas estão tentando entender demais e viver de menos. Eu vou falar uma coisa para você aqui, porque esse é o momento que cabe isso. Você está vendo diversas lives, você está fazendo diversos cursos, lendo diversos livros, só que tem muita gente que faz um monte de curso, lê um monte de livro, vê um monte de live, mas nunca é o suficiente. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas querem entender e não querem se movimentar. É por isso que eu tô aqui. Eu refletindo de tudo isso que eu tô vendo nesse processo, a Pri e eu, inclusive, a gente conversa muito sobre isso. O problema é que as pessoas estão dormindo e acham que lendo um livro vai mudar a sua vida. Assistindo uma live, eu não vou mudar a sua vida. Eu não tenho essa capacidade. Quem dera se eu tivesse, eu ia aí e mudava agora. Mas eu não posso. Eu posso vir aqui te inspirar, te dar ferramenta, te dar uma mentalidade, fazer você acreditar mais em você. Só que quando você desligar aqui, a bola tá com você, não tá mais comigo. Então você precisa acordar. Tem gente que tá dormindo, esperando alguma coisa acontecer. Por isso que esse desafio é Acorda pra Vida. É um desafio para você se movimentar durante a adversidade. Fazer alguma coisa que você ainda não fez para ter um resultado que você
Ainda não teve. Só que tudo começa por isso que a gente está falando. Começa pelo aquilo que está aqui dentro da gente. E às vezes você está esperando uma resposta pronta. Mas lembra de uma coisa. Toda a teoria veio de uma prática. Então, como que eu faço para entender tudo isso que eu estou falando? Sabe o que você faz? Você pega tudo isso que você anotou e você vai se perguntar o seguinte. Beleza, como eu posso colocar em prática isso na minha vida agora? Vou te dar uma dica. Que expectativa você está criando agora que você precisa derrubar? Que você já está sofrendo porque você já não está sentindo que você vai chegar. É colocando em prática, é se movimentando. Né? A Pri, ela fala muito sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade, né? Pri, eu gosto muito de te ver falando sobre isso, né? Queria que tu compartilhasse aí rapidinho com o pessoal como que a vulnerabilidade pode influenciar aí, pode nos ajudar a demonstrar a vulnerabilidade, que é um desafio que a gente vai fazer para o pessoal agora no final, né? Então, a gente vai fazer um desafio, toda live vai ter um desafio para você gerar um movimento, né? E o desafio de hoje é você realmente praticar essa inteligência, esse controle emocional dentro daquilo que você está vivendo. E viver a vulnerabilidade faz parte disso. Então, como que a vulnerabilidade pode influenciar no nosso controle emocional e pode nos ajudar a melhorar a nossa inteligência emocional? A nossa vulnerabilidade, por que a gente tem medo de assumir a nossa vulnerabilidade? É a mesma coisa ali que eu estava falando do amor próprio. A gente tem que se expor. E ninguém quer se expor, porque o maior medo do ser humano é ser rejeitado, né? Ninguém quer ser rejeitado. Então a gente fica com aquele medo de se expor, de falar o que a gente sente, de expor as nossas emoções, porque a gente tem medo que se nós assumirmos quem de fato nós somos de verdade, a gente não vai ser aceito, né? A gente então fica criando falsas realidades. A gente deixa de ser quem a gente é. Porque a maior necessidade do ser humano é pertencer, né? É o pertencimento, tá no nosso DNA. Então a gente quer pertencer. Só que pertencimento é diferente de caber. O que acontece? Que as pessoas elas invertem isso e elas querem caber. Então elas deixam de ser quem elas são na essência para caber a algum grupo, para pertencer a algum grupo. Que nem quando você pensa, o que eu devo falar quando eu estou com aquelas pessoas? Como eu devo me vestir? O que eu tenho que ter para fazer parte daquele grupo? Isso daí é caber. E não tem nada a ver com pertencimento, porque o pertencimento, ele requer que você seja quem você é de fato, na sua essência. Então, para você pertencer, você tem que ser aquilo que você é. E quando a gente tem medo de assumir as nossas vulnerabilidades, a gente tem medo de ser rejeitado e acontecem diversas coisas, né? A gente tem vários fracassos no trabalho, a gente tem fracasso nos nossos relacionamentos, porque a gente fica criando coisas na cabeça e coisas mirabolantes, e a gente, em vez de sentar ali para conversar e para expor aquilo que a gente sente, a gente fica com medo de expor e a pessoa usar aquilo contra a gente depois. E aí a gente prefere ficar quieto, criar os grilos na cabeça e aí acaba ferrando com tudo. Isso também na vida profissional e nos relacionamentos. Então, por isso que a gente tem que assumir, sim, as nossas vulnerabilidades. Todas as pessoas são vulneráveis. A chavinha de constrangimento do homem aí é serem vistos como fracos. Então, principalmente para vocês homens, tenham coragem de assumir aquilo que vocês sentem, as suas emoções, né? Fraqueza, vulnerabilidade não é fraqueza, a gente sempre fala isso. Vulnerabilidade é coragem, porque você precisa ter coragem para você assumir aquilo que está te incomodando. Então, né, homens, tenham coragem de assumir as suas vulnerabilidades. E o gatilho de constrangimento da mulher é a aparência e o corpo. Então, nós queremos estar sempre bonitas, a gente vive em comparação, para de se comparar com as outras pessoas, para de ficar vendo rede social demais e se comparar às outras mulheres, porque fulano tem o corpo mais bonito, porque fulano é mais inteligente, porque fulano é isso, porque isso acarreta essas comparações acarretam um monte de problemas na tua autoestima. Então,
Assuma suas vulnerabilidades. Você é você, você é um ser único. Quando você assume, você pode melhorar. Quando você fica camuflando, você não se dá a oportunidade de melhorar aquilo, porque nem você quer ver, nem você quer saber daquilo que você quer falho, né, que você precisa melhorar. Então se dê essa oportunidade de ser vulnerável, sim, e assumir isso e conseguir ter um controle emocional maior, conseguir melhorar e ser a melhor versão de você mesmo todos os dias. Fantástico. Eu acho que a Pri vai ter que fazer uma live só falando de vulnerabilidade aí pra galera, né? Porque é um tema que a gente poderia passar horas aqui falando, mas a gente já está chegando no final da nossa live. E aproveitando o que a Pri falou, anota mais uma coisa, gente. Toda vez que você precisar ser alguém que você não é, para estar em algum lugar, talvez alguém colocou, talvez esse lugar não é para você. Eu sei que é difícil às vezes sentir isso. Eu sei que é difícil assumir isso. Só que às vezes você está num trabalho que aquele lugar já não é mais para você. Porque você não se sente mais fazendo parte daquilo. Só que é difícil a tomada de decisão. Isso é o que eu falei lá no início. Às vezes é uma porta que você tem que fechar, que você tem medo de fechar, porque você ainda não tem a chave para abrir outra. E aí, às vezes, você está num relacionamento que está te fazendo mal, mas você não consegue fechar aquela porta porque você tem medo de não conseguir um outro relacionamento. Você tem medo do que as pessoas vão pensar sobre aquela sua decisão. E aí você acaba deixando de ser quem você é para ser aquilo que os outros querem que você seja. E isso afeta diretamente nos seus comportamentos e você não se permite a dar o melhor de você. Então, quando você está fazendo isso, alguma coisa te impede de você mostrar quem você é de verdade. Então, gente, acredita numa coisa que eu vou te falar agora. Todos nós temos um papel importantíssimo na humanidade, em todos os lugares que nós estamos. Às vezes, o nosso ciclo ele se fecha naquele lugar. E você não tem mais o que contribuir, aquele lugar não tem mais o que contribuir com você. Então, esse é o momento, talvez, de fechar a porta. E por isso você precisa desenvolver uma mentalidade poderosa e forte, porque com essa mentalidade, esses modelos mentais são as chaves que você precisa para realmente abrir essas portas e viver um mundo diferente para você. Então, o que são os nossos modelos mentais? O que são essas chaves? Os nossos modelos mentais são os mapas que nos ajudam a navegar pelo mundo. Então, essa é a forma como você navega pelo mundo. E, gente, aqui no desafio, hoje é a primeira live, né? Vai ter live até o dia 10 de maio, vai acabar. O projeto ele acaba o desafio acaba exatamente dia 10 de maio, o último workshop. Então, eu só quero passar algumas informações. Amanhã tem live de novo, esse horário. Eu espero você, vai ser incrível amanhã com o meu parceiro Bruno. Daqui a pouco eu começo a divulgar, que também é treinador. É incrível. E assim, qual é a ideia do desafio? A ideia do desafio é gerar um movimento na sua vida. Então eu vou te dar um desafio para você fazer 2 desafios para hoje, tá? O que você vai fazer? Anota aí. Primeira coisa, você vai escolher alguém que você ama muito, que está dentro da tua casa, perto de você. Pode ser até mais de uma. Vai mandar uma mensagem para essa pessoa dizendo o quanto ela é importante para você. Vai demonstrar sua emoção. Esse é o primeiro ponto da inteligência emocional. Você aceitar que existe emoção em você e demonstrar isso. Mas pode ser o contrário também. Se tem alguma conversa difícil, alguma coisa que você precisa resolver, que você ainda não resolveu, que você está com medo do que pode acontecer, aquela expectativa, pega lá essa pessoa, pode ser, manda uma mensagem, pede um perdão, uma gratidão, diz o que você ama. Se fizer sentido para você, você pode tirar o nome da pessoa, riscar e postar nos seus stories e marcar a Pri e eu. Se você não se sentir confortável em postar isso, eu vou te pedir para você fazer um negócio, que nem eu fiz aqui. Você vai anotar os aprendizados que você teve, tira uma foto e marca a Pri e eu. Porque isso, o seu sistema vai entender que você tomou uma decisão de fazer algo com esse aprendizado. Que não é só mais uma live. É algo que você decidiu fazer alguma coisa com isso, justamente para o teu cérebro entender. Gente, escuta uma coisa que eu vou te falar agora, que isso assim, pode doer o que eu vou te falar agora. Pode doer, tá? Mas se você não tiver a capacidade de treinar você mesmo, você não vai ter a capacidade de fazer isso com ninguém. Se você não tem a capacidade de vender uma ideia
positiva para você mesmo, você não vai fazer as outras pessoas acreditarem nisso. Então, quando você toma uma atitude, faz uma ação, faz alguma coisa, por simples que seja, o seu cérebro entende que gerou um movimento. E aquilo já te gera um sentimento positivo que você está fazendo algo. Então, isso já é uma excelente estratégia para você trabalhar a sua inteligência emocional. Resumindo, é mostrar quem é que manda na bagaça. E é você que manda. É você que manda. Então, aqui eu estou te sugerindo, você não é obrigado. Mas se você fizer isso, você vai entender que isso não foi só uma live. Isso foi um tempo que você dedicou para aprender algo que, de alguma forma, você acreditou que ia fazer diferença na sua vida. Só que daí você pegou isso, você escreveu, você tornou isso real. E depois que você tornou isso real, você pegou isso e compartilhou com alguém. Mais pessoas viram isso. E daí essas pessoas vão te perguntar, mas o que significa isso? E aí o que você vai fazer? Não, é porque eu aprendi isso. E aí quando você ensina, você também aprende. Pronto, isso começa a fazer parte de você. E a partir daí, talvez esse é um programa que começa a rodar na sua vida. Mas esse é um papo para uma outra live. Nós criamos também um grupo exclusivo no Telegram, tá? Se você olhar nos meus outros stories, ou tem lá no meu link da bio, é só você acessar ali. Tem a página do Desafio Acorda para a Vida. Esse desafio, ao longo da semana, terão 6 lives, tá? 5 lives com convidados e uma live comigo no sábado para tirar dúvidas e fazer o resumo da semana, ok? E no domingo tem um workshop. São 4 workshops, né? O primeiro é Quem é Você? O segundo workshop vai ser o workshop de agilidade emocional, que vai te ajudar é a inteligência emocional na prática. O terceiro workshop é a autoliderança. O quarto workshop é a tríade da mudança. Gente, isso é um presente que eu vou dar para vocês. Eu estou há dias criando esse conteúdo. Ele é 100% gratuito e online. Tá? É só você entrar lá e se conectar. A nossa comunicação vai ser toda lá via o grupo do Telegram e aqui nas redes sociais. Tá? Porque a gente quer selecionar. Eu não quero que todo mundo entre lá. Porque todo mundo é muita gente. Eu quero que entre lá quem quer acordar para a vida, quem tá disposto a se movimentar, quem está disposto a fazer o que precisa ser feito até o dia 10 de maio. Eu garanto para você, se você estiver comigo, eu vou te dar a mão e a gente vai caminhar junto nessa quarentena e a gente vai atravessar essa crise. A gente vai derrubar essa crise, porque a crise ela é criada primeiro aqui, depois fora. Então, assim, eu quero agora te ajudar a organizar isso tudo que está aí dentro de você e realmente gerar um movimento significativo na sua vida. Então, dá um print nessa tela, pega aí, tira uma foto do que você anotou, do que você aprendeu e marca a gente nos seus stories, que vai ser uma honra a gente estar compartilhando. Eu vou fazer um post também do principal aprendizado, do resumo da live, vai estar lá na nossa timeline também, você pode ir lá e compartilhar amanhã, e eu vou pedir para você, quem participou, para deixar um comentário lá também. Eu vou postar ou hoje de noite ou amanhã pela manhã. Eu ainda estou verificando qual a melhor logística. E, gente, gratidão, primeiramente a Pri, meu amor, por te disponibilizar, criar esse conteúdo incrível para nós. Ela realmente se preparou, ela estudou o dia inteiro para isso. A gente não brinca, porque isso é a nossa missão. Agradecer cada um de vocês que esteve aqui com a gente e dedicou o seu tempo. A gente sabe o quanto o tempo é valioso. Eu falo isso, que o tempo é a moeda mais valiosa do mundo. Então, assim, eu estou muito grato a Deus, porque eu vou fazer um movimento que vai tremer a internet. Pode anotar aí. Vai tremer a internet. Até o final do ano, eu vou estar em todos os lugares que você pode imaginar, levando a minha missão, a minha mensagem para o mundo. E quem já foi meu aluno sabe do que eu estou falando. Sabe quanto tempo... Eu não vou dizer que eu procrastinei, porque eu estou fazendo no momento certo, na hora certa. Mas eu sei que eu tenho algo. Eu sei que Deus me deu uma missão aqui nessa terra para eu realmente fazer a diferença. E é isso que eu vou fazer. A diferença no mundo. E eu quero muito que a gente esteja junto nessa jornada. Gente, gratidão do fundo da minha alma, de coração. Amo muito vocês. Amor, eu te amo por você ter estado aqui comigo e estar me apoiando nisso. Porque, assim, é um apoio incrível, tá? Então, vou deixar tu te despedir do pessoal ali, que a gente tem 1 minuto. Obrigada, gente. Só queria agradecer pela participação de vocês e dizer que a gente está junto lá no workshop, que vai ser maravilhoso. Ele tem preparado isso com muito carinho, com amor, como todas as coisas que ele faz, né? Eu sou a prova disso, porque eu vejo aqui todos os dias. Eu tento apoiar ao máximo e eu sei que isso é a vida dele.
Então pode ter certeza que tem um conteúdo maravilhoso esperando. E eu também vou participar. Então convido todo mundo a estar participando mesmo. E agradecer de novo por hoje. Obrigada mesmo por todas as pessoas que estiveram aqui.